Gaspari, ou Gaspari, ele quase que acertou desta vez. Eu vou ler para vocês o parágrafo onde ele dá a dica para acertar, mas ele mesmo não acerta. Prestem bem atenção. É sobre o dólar, é sobre a alta de juros, é sobre esta questão do momento, a do mercado. Olha só. Ele diz: Galípolo cortou o caminho para a criação de um novo bode. O dólar estaria onde está porque a Faria Lima, essa eterna malvada, moveu-lhe um ataque especulativo. Tudo culpa da ganância. Se a Faria Lima especulou, fez isso enquanto fingia acreditar no Lula 3.0. Muita gente boa perdeu dinheiro porque fingiu demais. Vou ler de novo. Galípolo cortou o caminho para a criação de um novo bode. Então culpar o mercado não adianta. Nem adianta dizer que o pessoal da Faria Lima é malvadão ou tá com um telefone esperando o governo para dominar o governo e por isso está fazendo especulação. E que tudo isso é culpa da ganância. Então o Galípolo cortou por quê? Esse tipo de teoria da conspiração. Nisso, o Hélio Gaspari está certo, o Galípolo cortou mesmo. É como se o Galípolo desse um bom tapa no traseiro daquele rapaz, o Edu Tonteira. Se o Edu Tonteira fosse alguém significativo a ponto do Galípolo se preocupar com ele, né? Mas ele não é. Então o que o Galípolo fez é eliminar a burrice. É não deixar com que a esquerda venha falar em pessoal da Faria Lima, malvadão e ganancioso. Por quê? Porque o Galípolo sabe muito bem que capitalismo não funciona por ganância. Esta é a primeira lição que tem que se aprender quando se lê o Marx ou quando se lê o Keynes. As pessoas não são gananciosas, por isso elas fazem a ampliação do capital. As pessoas não são nada no capital, elas são reduzidas a agentes que não agem, que só reagem, só seguem. O capital comanda. O capital comanda ricos e pobres. As pessoas se tornam a personificação do capital. E ele gera, ele próprio, uma determinação. Muitas vezes, a gente imagina que um cara como o Hélio Gaspari está falando certo porque ele entende, mas ele também não entende. Ele também não entende. Porque se ele entendesse, ele iria ver que o Galípolo, ele falou, mas não falou tudo. Olha só, vou ler para vocês um outro pedaço. Galípolo falando pelo Hélio Gaspari agora aqui na coluna. Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando em um único sentido, tá? Então, isso é um tapa na bunda de gente como o Eduardo Tonteira, né? Isso é realmente, é como se dissesse: Eduardo Tonteira, fique só tonteira, não fique tão burro. Porque Eduardo Tonteira é aquele cara que acha que, né, o mercado está esperando um telefonema do governo para dominar o governo.
e vai propagando essa teoria da conspiração. O Galípolo no Banco Central, que vem de uma tradição de esquerda, que vem com livros escritos junto com o Beluso, né, um expoente da esquerda keynesiana, digamos assim, não concorda com isso. Então o próprio Galípolo, o próprio Gaspari deveria perceber que o Galípolo ele está tentando trazer a questão para o campo da inteligência. Mas ele não falou tudo. Por quê? Porque ele não falou a outra parte que o seu companheiro de livro falou. Aí que tá. É? Nem cabe a ele falar, porque agora ele é presidente do Banco Central, então não cabe a ele criar situações de oposição. Então ele falou só uma parte da verdade. A outra parte ele deixou para quem não está no governo, mas é companheiro dele, falar. E o professor Beluso falou. Querem ver? Tá aqui, ó. Vou pôr para vocês já. É muito claro que o mercado é uma força política, além de ser uma instituição que cuida dos ativos, do dinheiro, etc, etc. Isso é uma dimensão que o pessoal chama técnica, que é mentira, não é técnica coisa nenhuma. Porque é óbvio que desde sempre, sobretudo no terceiro governo Lula, a oposição do mercado é muito mais, o mercado financeiro é muito mais intensa. Na verdade, o que eles estão contra é o governo Lula. Eles querem tirar o Lula do páreo na eleição de... Eles farão tudo para impedir que o governo tenha bom desempenho do ponto de vista econômico e social. Basta ver esse tremendo esforço que o Haddad fez para criar o arcabouço fiscal, né? Uma série de metas para não desagradar o mercado, só que não adianta. Eles falam não é suficiente, e não vai ser suficiente. Eu não estou dizendo isso porque é só no Brasil. Pega a França hoje em dia. Macron está querendo fazer uma jogada de austeridade e não está conseguindo, porque a oposição dentro do Congresso é muito... Se você é burro, você entende esta fala do professor Beluso como se você fosse do Tonteira. Olha, o mercado quer dominar o governo. O governo está, né, aí, uma hora ou outra, pronto para telefonar para as pessoas do mercado. O mercado quer colonizar o governo. Isso se você for burro. Mas se você estiver lendo, estudando e entendendo o que o professor Beluso disse, junto com o que o Galípolo disse, dado que eles são autores de livros, né? Autores de vários livros juntos, você tem que tomar um pé atrás e ver como é que é o pensamento deles no conjunto. Como que eles escreveram livros a quatro mãos e como que eles não estão falando coisas disparatadas. O Galípolo está fazendo pêndulo para que não apareça a teoria da conspiração e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para diálogo com o mercado. O Beluso, por sua vez, está fazendo pêndulo para dizer realmente não há teoria da conspiração. Mas não venham me dizer que o mercado é alguma coisa pró-Lula, porque ele não é. E ele não é por questão de ganância. E nisso o Gaspari acertou. Só que o Gaspari não vai adiante. E se você for adiante no raciocínio do Beluso, ou do Marx, ou do Keynes, ou de qualquer outro que entenda do capitalismo, as pessoas vão dizer para você, não é um antilulismo por opção, é um antilulismo por determinação econômica e cultural ou psicopolítica. Para as forças do mercado, Lula é uma figura eternamente voltada
para a ideia de crescimento da economia e de gastos do governo infinitos para fazer esse crescimento da economia. Para esse pessoal do mercado, Lula é isto. E é necessário que eles acreditem nisso para que eles possam ter as oscilações do mercado. Se eles, né? A grande questão é a oscilação do mercado. Eu preciso ter compra e venda, então eu preciso ter altas e baixas. É diferente do capitalismo do passado. Então, nesse capitalismo agora, eu preciso ter altas e baixas, porque a negociação com os papéis é de compra e venda. No passado, você comprava ações para receber dividendos, você ficava acionista. Hoje, os ricos compõem o crescimento do capital, o acúmulo do capital, no mercado financeiro. Então, não interessa mais comprar ações ou comprar títulos. Interessa comprar e vender. Interessa promover a negociação. Fazer o mercado funcionar. Então, todo governo de esquerda tem que ser um governo que é visto como quem não vai, né, não vai de maneira nenhuma, né, parar de gastar. Tem que ser visto assim para poder exercer o capitalismo. Para que o capital diga, olha, gastar pode, mas comigo. Em outras palavras, gastar pode. Gastar pode gastar com o quê? Com os juros da dívida. Mas não gasta em outro lugar, porque aí não sobra para pagar os juros da dívida. E se vocês gastarem em outro lugar, nós vamos abandonar os títulos do governo e vamos para o dólar. Só que não se preocupem também, tá? Porque a gente vai voltar do dólar para os títulos do governo. Basta vocês aumentarem os juros. Então, isto é o funcionamento do capitalismo financeiro. Isso não é por ganância. Isso é simplesmente para quem quer continuar a ser capitalista dentro do quadro do capitalismo financeiro. Quem não quer, quem não consegue, vai ficar para trás. Agora, se o governo for neoliberal, então não há esta preocupação. Né? Aí, o governo sendo neoliberal, ele simplesmente vai trabalhando de acordo com as demandas do mercado. Aí, a gritaria da imprensa contra o governo diminui, passa para outros temas. Vai para o tema do identitarismo, vai para a pauta moral, vai para a questão da democracia, e a questão econômica fica secundária, como foi no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Fernando Henrique. Aceita-se tudo. Por quê? Porque aceita-se o capitalismo como um modo natural de vida. O capitalismo não é um modo de produção histórico, ele é o modo de produção. Fora dele não há civilização, fora dele não haveria nem vida, fora dele nós seríamos selvagens. Esta é a ideia. É mais fácil prever o fim do mundo do que prever o fim do capitalismo. Não há nenhum horizonte fora dele. Para vocês eliminarem o mercado, vocês vão ter que eliminar a democracia, eles dizem. Quando, na verdade, é a China, né? A China eliminou a democracia, né? E ampliou o mercado. Para mostrar que os neoliberais estão errados. Não tem a ver esse vínculo com democracia e mercado. Você pode simplesmente ter, né, o que foi feito no Chile, ou o que já foi feito aqui, ou o que foi feito na China, sob diversos nomes, né, onde você tem ditaduras ou estados totalitários no mercado. Com iniciativa privada, com liberdade para investir. Inclusive com liberdade para comprar títulos de outro país, como os chineses fazem com os seus milionários. Então, pera lá. Do que nós estamos falando, então?
Nós estamos falando que o mercado, as bolsas, o pessoal que hoje a gente localiza simbolicamente na Faria Lima, porque na verdade eles não têm local nenhum, é gente que personaliza o capital e não personaliza a si mesmo. Eles imaginam ter vontades e desejos, mas eles não têm. Eles apenas estão a serviço de realizar pequenas vidas, às vezes infelizes, para que o capital cresça. Como o capital não cresce mais desde os anos, né, no Brasil já há 40 anos, a partir da indústria, então que ele cresça a partir das finanças, do capital fictício, dos títulos, dos juros, do chamado controle do mercado futuro. Nesse caso, quem está hoje dentro do capitalismo quer o capitalismo financeiro porque não conhece mais outro e nem acredita mais em outro. Não acredita em socialismo porque nunca acreditou, mas também não acredita numa volta do Estado gerado no pós-guerra, o chamado Estado de bem-estar social. Então, sendo este o único regime da civilização, funciona-se dentro da civilização. A realidade é esta. E a realidade é fazer com que os juros cresçam ou fazer com que o dólar cresça e ficar alternando para fazer o capital crescer. Ninguém quer governar no lugar do Lula. Ninguém quer domesticar o Lula. Mas o próprio mercado, o próprio movimento prático dele, ele dá um recado para os seus agentes enquanto pessoas. E aí o Beloso usa uma expressão interessante, né? As subjetividades dos intelectuais e dos agentes de mercado é capturada pelo desejo do capital e passa a defender nos jornais e nos artigos o neoliberalismo, ou seja, a desregulamentação, o mercado livre. Então é esta capitalização, esta captura das subjetividades, esta construção de novas subjetividades que acho que a loja do capitalismo é natural, que permite que você tenha uma camada de intelectuais defendendo o neoliberalismo e fazendo política para se livrar do Lula. Mas isso não é teoria da conspiração. Isso é o mecanismo próprio do capital, a hora que ele captura as subjetividades e produz intelectuais que vão falar na imprensa a favor deste modelo. Não contra um outro modelo, como era no passado. Não contra o estado de bem-estar social ou contra o comunismo, mas simplesmente a favor da civilização, a favor da naturalidade desta vida que é o mercado. Não existe vida fora do mercado. É assim que se pensa hoje, dentro dos quadros do chamado neoliberalismo ou da direita. Então é preciso tomar cuidado, porque não há teoria da conspiração, embora haja política muito clara contra o Lula, para que o Lula saia. Para que não haja mais um presidente de esquerda. Para que a gente não precise comandar o mercado. Para que o mercado funcione já em comum comandar o governo. Para que o governo funcione já em comum acordo com o mercado. Como fazia o Paulo Guedes, que ninguém precisava mandar. E esta parte o Hélio Gaspari não entende. Porque apesar dele criticar a teoria da conspiração de um Eduardo Tonteira, ele não fala o nome, mas está criticando esse tipo de coisa, né? Ele não sabe do que se trata. No fundo, ele repetiu o Galípolo, mas ele não entendeu o Galípolo. Porque para entender o Galípolo é preciso fazer essa articulação entre o que o Galípolo falou, entre o que o Beloso falou e com aquilo que eu estou acrescentando, interpretando a fala do Beloso, porque conheço a teoria e os livros que eles publicaram. Este meu vídeo complementa o anterior. Tem que ser visto e revisto por vocês, para a gente poder realmente estar numa esquerda reflexiva.
Daqui a pouco a gente volta.